pequenininho e fazendo essa transmissão que eu tinha proposto para hoje, e aí acabou dando esse erro antes, porque eu tinha entrado na tela errada, na transmissão. Pessoal, então assim, antes de mais nada, queria dizer para vocês que, assim, a minha intenção não é em hipótese alguma, substituir os cursos de história, tá. O youtuber nunca vai substituir um curso de história, nem os livros, nem a produção científica, né. Nós estamos falando em uma ciência, tá. E sendo uma ciência, nós temos então, mecanismos, né, de alcançá-la. Mas por outro lado, o YouTube, a produção de conteúdo, aqui me perdoem que antes eu acabei cometendo, algum erro, na verdade, que foi, de justamente de ter entrado no computador na sala errada, né, então é por isso que eu não aparecia, né, ao sair e refazer agora deu certo, né, então era essa a intenção que a gente tinha, desde antes. Pessoal, então assim, a intenção desse canal, essa alteração, ela vem no caminho, né, no objetivo da de nós, elaborarmos então, uma ideia, né, de debates, assim, do campo da história e da geografia, que são as minhas áreas de formação, também funcionando como uma espécie de terapia, né, no sábado, né, para eu acabo voltando a estudar e tudo mais, mas também, poder opa, perdão, poder, falar algumas coisas dos textos que eu estou lendo. Então, hoje o texto é um capítulo do livro A Europa diante do espelho, do Joseph Fontana, que se chama O Espelho Bárbaro. E na história, nas aulas de história, a gente sempre aprendeu que bárbaros eram, eram as pessoas que os romanos chamavam, né, os povos, os ostrogodos, visigodos, suevos, vândalos, hunos, uma série de grupos que viviam fora dos domínios romanos e eram chamados de bárbaros. Então, esse capítulo, né, do livro do Joseph Fontana, primeiro falar então que o Joseph Fontana, este senhor aqui, ele é um historiador espanhol, que estudou história na Universidade de Barcelona, se doutorou também lá, foi professor de história da Espanha, história econômica na Universidade de Barcelona e na Universidade Autônoma de Barcelona e também na Universidade de Valência, e ele faleceu no ano de 2018 em Barcelona, no mês de agosto, né. Esse é o Joseph Fontana. O capítulo, assim, primeiro, uma pergunta, né, quando nasceu a Europa? E qual que era a visão dos europeus sobre o mundo na antiguidade? O que que é que eles enxergavam de mundo? Pensando numa escala, digamos, da historiografia mais tradicional, né, de você dividir ela em antiga, média, contemporânea, antiga, média, moderna e contemporânea, não é? Que é um pouco que o livro vai construindo. E o livro, o capítulo especialmente, ele fala dessa questão da gênese mestiça na construção da Europa. Embora, do ponto de vista da narrativa para uma contraposição, os povos que não fossem europeus e dos domínios da civilização grega ou da civilização romana, eles eram bárbaros, eles eram selvagens, era uma forma de você construir essa distinção, né. Mas assim, vamos lá, Grécia, né, eu não vou me debruçar porque eu não domino muito história antiga, mas assim, a Grécia, a civilização grega, a unidade da civilização grega, ela vai se dar apenas, apenas a partir do momento que eles percebem, né, eles vão perceber a necessidade de se organizarem, do ponto de vista do enfrentamento, aos persas, não é? Na questão das guerras, daquilo que foi chamado de guerras médicas, as guerras, então, que aí as cidades-estado gregas, elas vão se organizar, elas vão se organizar de maneiras a estarem, então, podendo se organizar do ponto de vista de exército para enfrentar o, os gregos, os persas, perdão, né, nas guerras médicas, que depois vai virar até filme, né, o 300 é o mais famoso, né,
e aí nós temos essa unidade construída a partir das guerras médicas. Bárbaros, bárbaros é aqueles que não sabiam falar grego, eles balbuciavam, então por isso eram bárbaros. Mas, olha só, a origem mestiça da Europa começa, né, num mito grego, né, que o Zeus se transforma em touro e vai raptar uma, uma filha de um rei da Fenícia, né? A Fenícia hoje seria mais ou menos onde seria o Líbano, e ela foi arrancada, arrebatada da sua terra natal, então, pelo Zeus, convertido em um touro. É, é, então, o seguinte, né? É isso, né, pessoal? A origem mestiça começa nessa construção, nessa ideia. Eu estou tentando compartilhar também aqui, e aí por isso é que eu estou falando e às vezes olhando para a tela do computador. Vocês me perdoem, eu trabalho sozinho aqui. Aqui nessa tela eu queria mostrar um pouco, né, um mapa que era o próprio Wikipedia, da construção dos assentamentos gregos, para vocês entenderem que é o seguinte, você tem uma expansão que é muito além daquilo que a gente conhece por Europa, enquanto definição do continente europeu. Até porque a Eurásia é um continente só. E na antiguidade você não tinha o canal de Suez, então a África era ligada então pela península de Suez. Então você vai ter cidades aqui que foram fundadas pelos gregos, né? Nós temos aí a Grécia, digamos propriamente dita, né? Situada aqui, onde você vê ali Atenas, aonde você vê aqui Corinto, Esparta, mas você tem uma expansão para o lado da Turquia, aqui, onde você tem Tarso, Mileto, a própria Bizâncio foi fundada pelos gregos, né? Bizâncio aqui no Estreito de Bósforo para o Mar Negro, depois, na época do Império Romano, mudou o nome para Constantinopla, né, do imperador Constantino, e com a tomada dos turcos, ela passou a se chamar Istambul, né, ali já no século XV. Mas assim, vocês vão reparar que a fundação de cidades gregas, ela acabou indo para o norte da África, ela atingiu a Itália. Você tem aqui, por exemplo, Neápolis, Nápoles, né? Você tem aqui cidades como Siracusa, que tem esse nome até hoje, né? Na Sicília. Massália é Marsella, não ilhas aqui a Sardenha e a Córcega, né? A Sardenha pertence à Itália hoje e a Córcega à França e até mesmo a Península Ibérica. Então você tinha uma conexão, você tinha uma construção de, de, de cidades, digamos, naquele período, né, de expansão, de construção em regiões mais longas daquilo que seria originalmente apenas a Grécia, né? Então, é isso que eu queria mostrar, uma ideia de conexão, de uma espécie de mundo mais global, mais unificado, mais com influências. Então, aqui eu quero falar um pouco de influências, né? Então, o autor, o Joseph Fontana, fala um pouco disso, né? Mas eu trago outras questões, né? Os mesopotâmicos, né? A Mesopotâmia, hoje a gente pode considerar o que seria a Mesopotâmia. Nós estamos falando do que seria hoje o Iraque, não é? E, e na verdade as escritas cuneiformes, que é esse modelo desse desenho ao lado dos sumérios, daquilo que, né, da Mesopotâmia, dos sumérios, né, de regiões ali do Oriente Médio, né, hoje o que seria o Oriente Médio, regiões, inclusive hoje, muçulmanas. Tem a questão da escrita, a invenção da escrita, que veio para a Fenícia, que seria onde hoje seria o Líbano, né, o surgimento da fala semítica, que cada signo corresponde a um som, que depois você tem dos sumérios a invenção da roda, da escrita, da matemática, no sistema legal, né, o Código de Hammurabi vem de lá. Os fenícios vão desenvolver o alfabeto, adaptando depois para os gregos, para os etruscos e para os romanos. As próprias redes de comércio, a difusão do azeite, do vinho, do tecido, do vidro. Dos egípcios, né? Você já tinha a civilização egípcia organizada, norte da África, a questão da religiosidade, a trindade, os santos, o culto aos mortos, a vida após a morte, né? Toda essa questão
A Trindade ela é muito característica nas divindades antigas, né? Você ter três divindades, né? Ísis, Osíris e Horus, não é? A questão de você ter várias, e aí você tem um politeísmo que depois ele guarda similares na questão das santidades, não é? E tem a questão de você preservar os corpos, né, da questão dos faraós. Então é bastante significativo nesse sentido essa construção. E aí também, aí já no período que mistura aí com o período do Império Romano, né, principalmente, você vai ter então a, o, algo muito poderoso chamado o Império Cartaginês. A cidade de Cartago, ela foi construída naquilo hoje você poderia considerar mais ou menos aquilo que seria pedaços de Marrocos, Tunísia, Argélia, talvez Líbia, né, alguns pedaços nesse sentido, mas produziram influência na Península Ibérica, na França, não é? Produziram influência e relações comerciais na Córcega, na Sardenha, na Itália, onde hoje seriam, né? Então, eram navegadores e construíram essa relação no mar Mediterrâneo e disputaram com os romanos e acabaram sofrendo, então, um problema, né? Sofrendo com as guerras púnicas, né? Os romanos, eles acabaram destruindo, então, muitas daquelas lembranças, né? Entregando elas para pequenos reis, régulos, né, africanos, aquilo que eram bibliotecas de Cartago, cuja alfabetização era mais ampla do que própria Roma, né, você alcançava os estratos baixos da população, e você tinha um sistema, né, de comercial que chegava na Sicília, na Sardenha, nas Ilhas Baleares, em Portugal, onde hoje seria Portugal e Espanha, né, eu estou falando daquela construção, daquela construção que nós temos daquele período daquilo que eram as regiões que hoje são isso, né? Mas lá eram regiões ou do domínio do Império Romano, ou do domínio do Império Cartaginês, ou estavam fora de ambos os domínios, né? No caso de algumas porções do continente africano, do continente europeu. E aí o seguinte, né, pessoal? E aí nós passamos então agora para a próxima tela, que eu queria falar algumas coisas do Império Romano, né, como herdeiro daquilo que, digamos assim, que os gregos construíram enquanto civilização. As divindades adoradas, né, que guardam um monte de influência do politeísmo do passado, de outras regiões também, na construção dos gregos, não é? Ah, depois você tem o povo etrusco, né, que ele está presente na formação do latim. Você tem a influência cartaginesa, você tem relações comerciais com povos e inclusive domínios depois, né, quando o império vai se expandindo, norte da África, o Oriente Médio, né, várias regiões. Quando Jesus Cristo nasce, né, a região da Palestina, Israel, ela estava sob os domínios do Império Romano, né? Mas a expressão bárbaros, ela segue forte para falar, por exemplo, para estereotipar. A Gália, os gauleses de origem celta eram bárbaros, né? Estabelecidos na onde hoje seria a França, né? Os gauleses, a Gália. Germanos, os romanos tratavam todos os povos que, digamos, hoje correspondem mais ou menos o que seria a Áustria e a Alemanha, mas numa identidade única, sendo que eles tinham divisões entre eles. Eles demoraram muito tempo para organizar uma identidade comum, né? E aí, aqui o Procópio, o historiador romano daquela época, né, ele se referindo aos godos, né, de uma maneira generalista, né? Tem todos a pele branca, uma cabeleira loira e uma considerável estatura. Olha só, é interessante essa afirmação porque bárbaros eram os loiros, né? Por que isso? Porque a misturas do sul ali da Europa, né, na região do Mediterrâneo, ela vai ter essa construção de uma Europa mestiça, ela vai ser de povos que não necessariamente são o perfil ariano que a gente sempre considera para europeus, né?
E por fim, pessoal, eu quero passar aqui para a última, aqui um pouco dos domínios romanos, né? É a penúltima, então, para vocês identificarem que aonde eles foram alcançando, né, regiões aonde, além da Península Itálica, né, você chegar onde era a Grécia, você chegar nas regiões onde hoje é Croácia, Sérvia, todos os países derivados da ex-Iugoslávia, as regiões que ali mais ao leste, aí, que chegam onde é a Síria, a própria questão da onde hoje seria a Turquia, a Palestina, o Egito, o norte da África, aí, regiões onde hoje seria a Mauritânia, onde seria Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, né? Toda a Península Itálica, a Península Ibérica, perdão, algumas regiões do que seria a atual Alemanha, né, a atual Holanda, a atual Bélgica, Luxemburgo, Suíça, e a própria ilha da Britânia, onde hoje, então, você tem o Reino Unido, no caso, né, uma parte dela, né, teve sob domínio romano, era uma vasta área, então não dá para você falar em uma Europa não mestiça, não é? E, por fim, eu queria colocar aqui dois exemplos de Europa mestiça. Um deles, a origem pagã, né, das divindades pagãs, que era a Saturnália, que era comemorada mais ou menos ali em 17 de dezembro, por aí, e que o Natal vai incorporar alguns detalhes disso, tá, pessoal? Por exemplo, vocês reparem nessa imagem que você vai ter aí os ramos enfeitando as, as paredes, tá? Então, a Saturnália, ela era uma festa que tinha relação com o início do solstício de inverno, né? A Europa estava no começo do inverno, eles faziam festas consideráveis nesse sentido e que eram uma comemoração que depois, quando o Império Romano advoga a construção do, da questão do cristianismo como religião oficial, o Natal vai incorporar questões, então, não é exatamente no dia 17, acaba sendo no dia 25, e que aproxima, então, a questão do nascimento de Jesus Cristo, né, com essa questão de um passado pagão, né, que é incorporado. Você tem incorporação de elementos, né, culturais que estavam estabelecidos. Você não destrói isso, tipo, você tem isso e você vai fazer isso, né? São construções, são, são, são sincretismos que são feitos, né? E a mesma coisa a Páscoa. Essa imagem aí, que vocês estão vendo do lado direito da tela, é da deusa Ostara, tá? A Páscoa, a origem judaica dela chamava Pessah. Então, se vocês puxarem lá para a questão da crucificação de Jesus Cristo, era o tempo de Páscoa, né? A crucificação de Jesus Cristo era o tempo de Páscoa. Então, a Páscoa judaica, a Pessah, ela é uma comemoração que tem a ver com a fuga, né? O êxodo organizado por Moisés do povo hebreu da escravidão do Egito. Mas, olha só, você tem também, na mitologia egípcia, a ressurreição de Osíris. Osíris. E Páscoa, olha só, a deusa Ostara era uma deusa dos germânicos, não é? Em alemão, Páscoa é Ostern, e em inglês é Easter, que é um povo, o povo anglo-saxão, né? Também tem uma construção, digamos, de linguagem que é similar. Dito isso, pessoal, eu peço perdão assim pela transmissão anterior ter dado aquele problema, né? Foi um erro meu. Eu entrei num estúdio errado no StreamYard. Eu vou considerar também para vocês aqui, eu, só para encerrar algumas questões aqui, eu vou encerrar o compartilhamento aqui, parar de compartilhar, e aí eu fico eu na tela aqui. Vou dizer que eu não vou ter uma especificidade, assim, um não é sempre que eu vou estar fazendo live também, mas assim, eh, eu tenho
eu tenho que fazer também um pouco de propaganda, né. Eu peço nada mais em troca, né, se as pessoas, se puderem, curtir, né, o canal, né, Geohistória e Outros Bichos no YouTube, né, se inscrever, não custa nada, compartilhar, assistir, né, quem se interessar, não é obrigado, né, pessoal.